E, gente, a endometriose é uma doença caracterizada pela presença do endométrio, tecido que reveste o interior do útero fora da cavidade uterina, ou seja, em outros órgãos da pelve, trompas, ovários, intestinos e bexiga. E geralmente a endometriose causa dor e em alguns casos pode também causar a infertilidade. E é sobre isso que o Dr. Belarmino, que está aqui do meu lado, vai falar conosco hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Gabriela. Seja bem-vinda e tenho certeza que o seu chimarrão, sendo tão bom quanto a dança da pisadinha de sexta-feira, tá tudo certo, tá? Eu acho que o Rodrigo tentou falar sobre o tererê, quando ele falou gelado ali. Eu acho que sim, né? eu acho que sim. Mas você, como boa gaúcha, não vai, eu acho, permitir não, a isso. gente não é muito acostumado com isso. Mas, doutor, vamos começar a falar, então, de endometriose. O que isso causa na mulher? Como é que são as causas? Começa a explicar pra gente. Bom, a endometriose nada mais é do que a principal dor que a mulher pode ter na pelve ou no abdômen. É uma dor muito forte que faz com que a mulher tenha que procurar o pronto atendimento, ela tenha que tomar medicamento endovenoso, e é também a principal causa de infertilidade. Ou seja, ela perde a qualidade de vida, ela tem dores e tem dificuldade para engravidar. Uma em cada 10 mulheres em vida fértil, ou seja, aquelas que podem engravidar, elas têm dificuldade para engravidar decorrente da endometriose. Então, aquelas mães que veem que as filhas têm muita cólica, muita dor no período menstrual, elas já devem ficar alertas, levarem ao ginecologista para poder se fazer uma avaliação se é uma endometriose ou não. Então, a incidência é uma para cada 10 mulheres que ovulam. Nós podemos seguir agora. De onde vem esse termo? É muito simples. O útero, como um todo, ele é revestido por uma camada. Essa camada chama-se endométrio. O endométrio é aquela camada que toda mulher que está no período fértil e que não engravida, ela elimina todo mês, que é conhecida também como menstruação. Então, o endométrio é a camada que reveste as trompas, o útero, e quando a mulher não está grávida, ela desce. O que é a endometriose? É quando esse útero ele quer descamar e ele não consegue descamar 100%. Ele só consegue descamar 80%. O que acontece com o outro 20%? O sangue, ao invés de descer, ele começa a refluir, ele sobe e vai para dentro do útero. Porque às vezes o colo do útero não é muito aberto e o sangue tem dificuldade para descer. Então, o que ele faz? Ele começa a subir e uma vez subindo, ele vai para dentro da parede pélvica e abdominal, ocasionando esse sangramento, aderências, dores, processos inflamatórios que vão dar muito desconforto para a mulher. Podemos ir ao próximo. O quadro clínico. O quadro clínico é aquilo que a gente falou antes, é aquela mulher na vida fértil que tem uma dor muito intensa, não é uma dor convencional, ela precisa ou de água quente sobre o ventre, ou então um analgésico forte via oral, ou um analgésico na veia. O dia a dia dela fica completamente modificado, ela não produz no trabalho, ela não produz em casa, tudo devido à dor. E um outro fator muito importante é que mulheres com endometriose têm uma dificuldade muito grande para terem atividade sexual. Por quê? Porque quando o sangue sobe para dentro, que ele não consegue ser totalmente expelido pelo colo do útero, e ele sobe para dentro da cavidade abdominal e pélvica, ele cria aderências. Então, a bexiga, o ovário, as trompas, o intestino, tudo isso, num português claro, vai formar uma massa, uma maçaroca, algo que não consegue se individualizar. Então, a mulher, quando vai ter atividade sexual, o pênis bate nessa região que ela está completamente comprometida, ela está inflamada e ela não é mais individualizada. Você não consegue mais saber o que é uma bexiga, o que é o ovário, o que é a trompa. Por que disso? Porque o sangue subiu e deu uma reação inflamatória. Então, mulheres com muitas dores, durante a vida fértil, que é aquele período que a mulher pode engravidar, durante a relação sexual, nada mais é do que a endometriose.
E o fator que a gente colocou desde o começo, que é um dos principais, é a infertilidade. É uma doença muito silenciosa que às vezes pode levar de 3 a 5 anos até a gente conseguir fazer o diagnóstico, porque ela trabalha muito lentamente. Essa liberação mensal, e às vezes vai depender da quantidade que a mulher joga esse sangue para dentro do abdômen, é que vai fazer com que a mulher tenha os sintomas mais precoces ou mais tardios. Mas mulheres com infertilidade, dificuldade para engravidar, sempre temos que pensar em endometriose. A próxima, por favor. O diagnóstico. O diagnóstico ele vai vir com os sintomas, com aquilo que a mulher refere, que é as dores, a não engravidar, a dor na relação sexual, mas tem outros mais importantes que para a gente saber. Existe um ultrassom que, além dele ver em preto e branco, ele vê colorido também. Chama-se ultrassom por Doppler fluxometria. O que faz esse ultrassom? Esse ultrassom é uma sonda que é colocado dentro da cavidade vaginal e a gente consegue, através dele, ver os focos de endometriose, os focos de sangue. Então, ao invés de ser um ultrassom em preto e branco, ele vai ser um ultrassom colorido, vai aparecer os pontos vermelhos de onde o sangue se alojou dentro da pelve e do abdômen. Mas melhor que esse Doppler fluxometria, nós temos a ressonância magnética. O que é a ressonância magnética para quem está em casa? A ressonância magnética é um exame por imagem que ela faz um fatiamento dessa parte da pelve, do baixo ventre, e ela mostra exatamente aonde se localizam estes focos de sangramento chamado endometriose. Então a gente consegue saber exatamente aonde eles se localizam com a ressonância magnética. Esses são os 4 principais diagnósticos. Uma coisa que eu preciso lembrar aqui, pessoal, nem toda dor em baixo ventre é endometriose. Então, nós temos que fazer diagnóstico diferencial. O que pode ser sem ser endometriose? A mulher pode ter um problema de coluna lombar, que fica mais ou menos nessa região aqui, próxima do cóccix. E essa região lombar dá muita dor no nervo ciático, acabando pegando o abdômen. Ou a mulher pode ter pólipo no intestino, ela vai poder ter pólipo na bexiga, cálculo renal, ela pode ter uma cisto de ovário. Então, nem toda dor pélvica, abdominal, é endometriose. É importante fazer esse diagnóstico diferencial que um bom profissional, um ginecologista que já vem atendendo a família, ele vai ajudar no diagnóstico. Podemos ir para a próxima, por favor? Por que pode gerar infertilidade? Então, vamos ver se eu consigo explicar melhor do que antes. É o seguinte, a trompa ela tem uma mobilidade, ela se movimenta, ela é feita um bracinho. Quando esse bracinho está tomado por sangue, ele fica enrijecido. Então, supostamente sendo aqui a minha mão, meu braço, aqui sendo a trompa, e aqui na ponta da trompa existe uma situação, e aqui seria o ovário, que a trompa pega o óvulo e leva para dentro do útero. E aqui na gravura a gente vê que o sangue tomou conta da trompa e a trompa ela perde a maleabilidade, ela fica enrijecida. Então não tem como captar o óvulo e levar para dentro do útero para ocorrer a gravidez. Por isso que a endometriose ocasiona a infertilidade. Podemos seguir, por favor? O tratamento. O tratamento é muito bacana. O tratamento deu uma evoluída na ginecologia excepcional. Primeiro a gente faz assim, se a paciente chega, é a primeira crise dela de endometriose, a gente vai tentar fazer o analgésico. Qual o analgésico? Um analgésico que tire a dor dela, principalmente os derivados da morfina, como tramal, meperidina. E quando não é via oral, a mulher vai ter que tomar endovenoso, na veia, porque é muito forte a dor. E hoje já existe, eu até trouxe aqui, vou tentar mostrar para vocês, uma situação que é um medicamento que ele chama-se Dienogest 2 mg. Ele foi desenvolvido para bloquear a menstruação, bloquear a menstruação da mulher, fazendo com que ela não menstrue, e então se ela não menstrua, ela não vai ter a endometriose. E tem uma outra situação para endometriose mais leves, que se a mulher tomar, porque tem anticoncepcionais de 21 comprimidos e anticoncepcionais de 28 comprimidos. Mulheres que têm endometrioses leves, que dão menos dor, que é suportável, e se a gente propor para elas anticoncepcionais com 28 comprimidos, ao invés de 21,
nós vamos conseguir fazer com que essa dor resolva bastante. Aí ela termina o 28º, ela já começa a tomar uma nova cartela. Então, nós temos o Vioral contínuo e aquele que eu mostrei que é o Dienogest, que é o medicamento específico para isso. Além disso, nós temos o cirúrgico. O cirúrgico é a videolaparoscopia e a robótica. O que é videolaparoscopia? São os 3 cortezinhos que são feitos no abdômen, é retirado todos os focos de endometriose e a mulher, assim que faz a cirurgia, ela já deve procurar, dentro de 12 meses depois da videolaparoscopia, tentar engravidar. Por quê? Porque esses focos eles vão ser removidos. E se ela esperar muito tempo depois de 12 meses, eles vão retornar e ela vai ter que fazer uma nova videolaparoscopia para poder engravidar. E finalizando, atualmente a gente tem a robótica, que é muito comentada, principalmente aqui na nossa região, que é um método muito parecido com a videolaparoscopia, mas menos invasivo e com uma recuperação muito superior. Isso é o que nós precisamos saber de básico de endometriose. Mães, filhas com muitas dores no abdômen ou na pelve, leve ao ginecologista para ver o que é. Tá bom? É isso por hoje, doutor Bellarmino. É isso aí, Gabriela. Muito obrigada, informações sempre muito pertinentes. Então, até semana que vem. Até semana que vem. Eu que agradeço.